Então, meus amigos, acabamos de fazer aí dois parágrafos de desenvolvimento e também utilizamos o modelo de parágrafo padrão. Lembre-se, você não é obrigado a fazer o parágrafo padrão. Tem várias formas de você fazer parágrafos. E aí eu tentei combinar aqui alguns mecanismos de produção textual com uma formulazinha básica para tentar fazer muito mais fácil, né? Tentar passar aí a ideia de que fazer um parágrafo pode ser muito mais fácil. Então o parágrafo padrão ele pode ser muito útil para você. Treine o parágrafo padrão. A gente vai fazer outros textos aqui, eu vou utilizar também o modelo de parágrafo padrão para você ir massificando essa ideia aí na sua cabeça. Tranquilo? Continuando, temos o primeiro, segundo e terceiro parágrafos, temos de fazer o próximo parágrafo, o quarto parágrafo. Você percebeu que nesse quarto parágrafo, vamos lá, que você vai notar que ele pediu aqui para gente, olha só, quais as medidas, né, para facilitar o trabalho do examinador, a DDD de número 1, você já viu que esse era o segundo, esse era o terceiro e esse era o quarto parágrafo. Tranquilo? Você já tinha visto, isso daí foi o que a gente fez. Mas é importante que você entenda o seguinte, quando ele pede medidas que vão combater, você nota que isso já são soluções para o problema. Quer dizer então que eu já posso tratar esse parágrafo como conclusão? Sim. Então isso daqui já vai ser a conclusão do meu texto, porque as soluções são apresentadas em uma conclusão. É muito comum que o CESP peça medidas, formas, ações para minimizar, para conter o problema. É muito comum que ele faça isso, né? No último tópico, no tópico de número 3, ou 4 se ele der 4, ou 5 se ele der 5. Beleza? Como as provas do CESP normalmente vão apresentar 3 tópicos, o terceiro tópico costuma ser esse cara aí. Beleza? Então a gente vai fazer esse parágrafo aí. Dixon, então ele já vai funcionar como uma conclusão? Já. Já vou falar para você de conclusão aqui. O que um parágrafo de conclusão deve ter? Um parágrafo de conclusão, ele deve apresentar uma rápida retomada do tema. Essa retomada do tema é algo bem breve, extremamente breve. Além disso, ele deve apresentar uma proposta de solução. Não viaje nessa proposta de solução, seja bem objetivo. Ou ainda, ele deve apresentar um posicionamento. Ou ainda, esse parágrafo aqui vai apresentar uma contribuição. Perceba que você não vai apresentar tudo, ou uma coisa, ou outra coisa, ou isso aqui, ou isso aqui. Legal. Ocorre que uma proposta de solução você só pode apresentar para um tema que seja uma problemática. Posicionamento. Você só pode apresentar para aquele tema que permita o seu posicionamento, quando o tema é uma polêmica. Legal. E a contribuição para temas reflexivos ou temas técnicos, ou para os temas técnicos. Legal. É importante notar o seguinte. Já que a gente está falando de desenvolvimento, quando a banca te dá um tema sem tópicos,
A estrutura recomendada é a seguinte. Dois pontos. A estrutura recomendada é a seguinte. Eu tenho lá um texto em que eu vou apresentar obrigatoriamente, se for uma problemática, causas, consequências, e soluções. Mas isso somente se a banca não trouxer tópicos. Quando a banca te dá um posicionamento, eu posso apresentar prós. Eu devo. Prós e ou contras. Não sou obrigado a trazer prós e contras. Eu posso trazer só prós ou só contras, né? E devo apresentar o meu posicionamento também. Isso aqui é obrigatório. Diga-se quando o tema é reflexivo ou técnico. Aí, na verdade, o tema reflexivo ou técnico dependerá do tema. Interpretação do tema deve ser interpretado. Legal. Então, quando a banca não dá tópicos para temas, sem tópicos. Então, eu já estou te dando aqui uma essência do que você vai fazer no desenvolvimento. Lembrando o seguinte, que soluções você apresenta no último parágrafo, na conclusão. Posicionamento, conclusão. Dixon, mas eu posso apresentar o posicionamento no desenvolvimento? Sim. Então, pode ser apresentado no desenvolvimento. Pessoal, porém, na conclusão, ele é obrigatório. Ainda que você já tenha se posicionado, na conclusão, posicionamento obrigatório. Legal. Então isso é para temas sem tópicos. No caso de um tema com tópicos, você vai de acordo com o que a banca traz aí para você. Eu só posso apresentar proposta de solução quando eu tenho algo que seja um problema. Não viaje nessa solução. Tem gente que chega lá na solução dessa forma: para reduzir a criminalidade no mundo, deve-se cada vez mais utilizar o perdão àqueles que cometem o crime. Não viaje. Pense no padrão de resposta. Pense que haverá um padrão para isso. Você tem que apresentar soluções que sejam palpáveis, tangíveis e factíveis, realizáveis. É um erro também você ser genérico aqui nas conclusões. Exemplo disso. A conclusão que eu mais vejo em prova: deve-se criar políticas públicas para enfrentar esse problema. Não. Você não pode ser genérico a esse ponto. Você tem que falar quais são as políticas públicas, como devem ser criadas e de que forma elas vão impactar a vida das pessoas que vão receber aquilo. Entende isso? Né? Deve-se investir mais em tecnologia. Beleza, mas para quê? Por quê? Como isso vai resolver essa problemática? Desdobre essas informações. Está entendendo isso? Não seja genérico. Eu posso falar que deve-se criar políticas públicas, mas eu tenho que detalhar as informações, eu não posso ser genérico. Bom, polêmica. Quando eu tenho uma polêmica, eu vou me posicionar. Você pode ser a favor ou contra. Se você for, vamos supor que o tema seja aborto, e você é contra o aborto, né? Desse modo, entende-se que a legalização, a descriminalização do aborto no Brasil pode trazer consequências graves para as mulheres, para a sociedade.
Não estou falando que eu sou contra, né? Estou falando que você vai adotar o seu posicionamento e vai justificar o seu posicionamento. Lembre-se sempre disso. Não adianta você colocar lá que você é contra ou a favor. Claro, não pode falar eu sou contra ou a favor. É dessa forma. Entende-se que a legalização, a facilitação do porte de armas no Brasil deve ser encarado como um problema que traz consequências negativas. Então eu já me posicionei, concorda comigo negativamente? Não falei eu sou, eu penso, eu acho, não falei nada disso. Você não pode falar, né? Desse modo como a gente já viu, não pode utilizar a primeira pessoa do singular. Legal. Você deve se posicionar, mas se você é contra, você explica o motivo disso e traz argumentos ali. Eu já fiz isso no texto, porque nesse texto você já trouxe alguns argumentos. Então lá você retoma o seu posicionamento de forma obrigatória e explica isso, traz com outras palavras os fundamentos aí que te levam a ser a favor ou contra determinado assunto. E por fim, temas reflexivos ou técnicos, né? A gente ainda vai ter uma parte para falar mais dos temas técnicos, mas a gente vai ver que quando você tem um tema que exige um tema técnico, você não tem como apresentar solução para ele. Ele pede para você falar, por exemplo, sobre o Balance Scorecard, sobre a matriz SWOT. Você vai solucionar o Balance Scorecard? Não tem essa possibilidade. Você vai se posicionar? Não tem como. Você não pode chegar lá e falar que é contra o Balance Scorecard. Não tem essa possibilidade, não é um tema polêmico, né? Você vai contribuir. Essa contribuição é literalmente você falar sobre a importância de se debater esse tema ou a importância do tema, a importância do Balance Scorecard para as empresas, por exemplo. Entende isso? Se o tema é sobre os direitos fundamentais, vai lá e fale sobre a importância dos direitos fundamentais para a sociedade. Legal? Os temas reflexivos são aqueles que não se encaixam nem em um tema polêmico e também não se encaixam em uma problemática. Exemplo disso, qual a influência dos pais na vida das pessoas? Legal? Esse tema não é polêmico, esse tema não é uma problemática, é literalmente um tema que você tem que discorrer sobre ele, né? Entende isso? É muito importante que você saiba como concluir o texto. Esse nosso texto aqui ele vai apresentar uma conclusão que também é um parágrafo de desenvolvimento. Quando o último tópico já pede para você as soluções, ele já pode ser o último parágrafo do texto, o parágrafo que vai concluir o texto. Beleza? É esse caso, como a gente bem viu. Vamos lá. Existem várias formas de você retomar o tema. Para você retomar o tema, você pode utilizar um conector. E você escolhe o seu conector. Eu te dei alguns. Por fim, por último, portanto, diante do que foi visto, conforme foi desenvolvido no texto, né? Tendo em vista o texto, os argumentos apresentados, você usa vários, né? Você pode utilizar qualquer um desses aí. Eu gosto de utilizar esse aqui, ó. Como foi visto, eu vou utilizar outros também, utilizando as nossas ideias que foram roteirizadas. A intolerância representa, vamos retomar um tema. A intolerância é o tema. Representa uma coisa boa para a sociedade? Não. Representa um grave problema para a sociedade. Já retomei, já estou falando que o negócio é grave para a sociedade. Ponto. A fim de contê-lo, políticas, eu tinha colocado só promoção, né? Então aqui eu vou utilizar políticas de promoção da igualdade e do respeito devem ser encaradas, então aqui para concordar com políticas, né? Como
prioritárias. E aí a gente já tinha colocado de igualdade e respeito ao próximo, na verdade, né? Então aqui trata-se de um rascunho, eu esqueci desse próximo, né? Respeito ao próximo. Coloco aqui porque esse aqui é o rascunho. Devem ser encaradas como prioritárias. Por quem? Por pais, escolas e autoridades. Por pais, vírgula, escolas, vírgula, governos, né? Tinha colocado governos também. Governos e autoridades. Ponto. Aí a gente colocou que deve se ensinar a tolerância, seja em casa, né? Legal. Então, ó, vou utilizar esse cara aqui. Para tanto, tá vendo que a gente explicou ali, a gente trouxe qual é a proposta de solução, mas a gente está detalhando aqui também. Para tanto, é preciso ensinar a tolerância seja em casa, e se seja tem que ser com essa vírgula antes aqui, ó. Seja em casa, seja na rua, seja nas escolas. Portanto, é preciso ensinar a tolerância em todos esses lugares aí. Assim, para finalizar essa conclusão, conforme a gente tinha colocado lá, o respeito mútuo, o respeito entre as pessoas, né? E a liberdade de escolha conviveriam ou conviverão no futuro, né? Conviverão lado a lado. Professor, explica essa crase aí ou a ausência da crase. Já já a gente fala sobre isso. Conviverão lado a lado no país. Esse país vai com inicial maiúscula para retomar Brasil. Note, está faltando uma coisa aqui. A intolerância representa um grave problema para a sociedade brasileira. Para a sociedade, incluindo aqui, ó, brasileira. Lembre-se que é o rascunho. Você vai lá e faz isso daí. Professor, bacana. Passa pra gente aí um molde, igual você passou nos outros. Dá uma olhada aqui, ó. Como foi visto, você vai trazer o tema e vai falar que esse tema representa algo para alguém. Representa algo para alguém. Você vai substituindo. A fim de contê-lo, políticas de. Aí você bota políticas de alguma coisa, vai lá e fala sobre essas políticas, mas você vai detalhar. Para isso, para tanto, é preciso determinada coisa. Logo depois, assim, aí você vai e conclui o seu texto. Tudo que está sublinhado aí é um modelo que você pode utilizar. Esse modelo aqui é um modelo de conclusão para problemáticas. Para temas que sejam um problema. Para você identificar uma problemática, basta você verificar para temas de problemática. Problemática, beleza? Basta você verificar o seguinte: há causas, há consequências, há soluções para esse tema. Então você está diante de uma problemática. Bacana? Quando o tema ele tem prós e contras, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contrário, e você percebe a possibilidade de você se posicionar, você está diante de uma polêmica. Quando o tema não se encaixa
nem em uma problemática, nem em uma polêmica, o tema vai ser reflexivo. E quando ele é um tema específico, ele é técnico, né? Sobre determinada lei ou disciplina, ele é técnico. Você tem um modelo aí de conclusão. Fechamos aqui o rascunho do nosso texto. 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara aqui deve ter ficado com umas 7 linhas. Mais ou menos 7 linhas. Fazendo somatório aí. 7. Com 8, nós temos 15. Com 6, 21 linhas. Com 4 da introdução, 25. Nosso texto tem pelo menos 25 linhas. Note o seguinte. Eu queria que você observasse nesse texto aqui a presença dos períodos. Olha só, olha quantos períodos nós temos aí. Cada um dos parágrafos foi dividido em pelo menos 2 períodos. Tá vendo? Ó? Igual a gente fez no parágrafo padrão aí, que foi o terceiro. Na conclusão não foi diferente. Pelo menos 2. Mas se você consegue fazer mais, melhor ainda. Depois que você faz o seu roteiro, você tem de revisar. Legal. Desculpe, o rascunho, né? Lembre-se então o seguinte. Na DDD de número 3, a gente falou sobre o roteiro. Então a sequência é a seguinte. Roteiro. Logo depois, rascunho. Na sequência, revisão. Só depois, texto definitivo. Texto definitivo. Legal. Legal. Então agora a gente vai fazer a revisão. Fizemos o rascunho, vamos para a revisão. Inicialmente é válido frisar que a intolerância é uma atitude caracterizada pela falta de vontade de reconhecer. Aí dá uma olhada, pela falta de vontade de reconhecer. Ficou DD, não tem problema não, vou melhorar isso aqui. Ó. Falta de vontade em reconhecer, em aceitar, em respeitar diferentes opiniões, crenças, valores e escolhas. Esse problema pode ser notado no Brasil em discursos motivados, principalmente por assuntos envolvendo misoginia, homofobia, política, racismo, etc. Sem vírgula antes, etc. Ressalta-se que a internet é o principal mecanismo de propagação da intolerância no país. Tá vendo que país ficou com inicial minúsculo aqui, ó? Para retomar Brasil, nesse caso, tem que ser país com inicial maiúsculo. Por quê? Quando você já cita o país Brasil no texto, o nosso país, você vai fazer isso aqui. Esse país só pode ser o Brasil. Quando você cita país com minúscula, é qualquer país. Já tendo citado o Brasil. Beleza? Outro tópico a debater diz respeito à relação. Note, por que tem crase aqui? Crase é uma questão de regência. Se você vem para cá, ó, a relação. Relação é uma palavra feminina, substantivo feminino. Troque por uma palavra masculina. Se na palavra masculina que você trocar ficar ao, ótimo. No que diz respeito ao nome, nome é masculino. Se ficar ao na palavra masculina, haverá crase. Então aqui a crase é obrigatória. Outro tópico a debater diz respeito à relação entre fake news e intolerância. Não tem esse A aqui, ó, pessoal, ó, não tem. Porque faltaria paralelismo. Se eu tivesse colocado entre as fake news e a intolerância, poderia ficar. Porque eu utilizei artigo nos dois. Nesse sentido, vírgula obrigatória. Há uma direta... não tá legal. Há uma direta entre esta e aquelas. Tá vendo a importância da revisão? Há uma, ainda mais eu que faço o texto e falo, né? Aqui explicando para vocês. Há uma relação direta entre esta e aquelas. Esta vai para intolerância e aquelas vai para fake news. As fake news, muitas vezes, entre vírgulas, porque é um advérbio aí, não é obrigatório, né? São criadas
por pessoas que não aceitam o contraditório ou que também desejam manipular os fatos, vírgula obrigatório, trazendo algo que não corresponde à realidade, com o objetivo de prejudicar alguém. Ademais, as falsas notícias representam uma verdade. No mundo virtual, incentivando discursos de ódio, totalitários e intolerantes. Por fim, na nossa conclusão, como visto, a intolerância representa um grave problema para a sociedade brasileira. Ponto. A fim de contê-lo, ele concorda com problema. Por isso que você, se possível, já usa esse problema aí também. Independentemente do tema, se o tema for no feminino ou masculino, essa palavra é um grave problema. Se você utilizar essa palavra, esse contê-lo vai concordar com a palavra problema. Políticas de promoção da igualdade e do respeito ao próximo devem ser encaradas como prioritárias por pais, escolas, governos e autoridades. Para tanto, é preciso ensinar a tolerância, seja em casa, seja na rua, seja nas escolas. Assim, o respeito mútuo e a liberdade de escolha conviverão lado a lado no país. Não tem outra forma de você diminuir a intolerância, né? Quer dizer, há várias formas, mas uma forma melhor do que essa é impossível. Vai ser crime ser intolerante. Já é crime, né? Quando você injuria uma pessoa, isso já é um crime de injúria. Quando você vai lá e comete intolerância e você acaba ofendendo uma pessoa, já há também uma possibilidade, né? Muitas vezes não representa um crime em si, mas se você ameaça, você já tem um crime. Se você vai lá e comete um ato intolerante de racismo, então a gente já tem lei que vai combater isso daí. Bacana? Fechamos esse texto e nesse vídeo falamos muito, mas muito mesmo, do desenvolvimento e também da conclusão. Um abraço.